Ele morou por 12 anos nas ruas do Recife. Nascido numa família pobre, depois de brigar com a avó, ainda adolescente, o nosso entrevistado de hoje fugiu de casa e viveu literalmente na rua. Pedia trocados para as pessoas, fazia bicos no centro da cidade e à noite dormia numa praça ou embaixo de uma rampa do Hospital da Restauração, um dos principais hospitais públicos da capital pernambucana. A vida do nosso entrevistado poderia ter permanecido desse jeito se não fosse a dedicação aos estudos. Em 2007, quando ele tinha 27 anos, ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil para escriturário, que hoje exerce a função de agente comercial. Hoje, com 42 anos, ele tem uma vida estável. Trabalha numa agência na cidade de Maravilha, no sertão de Alagoas, é casado e tem uma filha. Eu sou Marjorie Correia. Eu sou Arthur Ferraz. E hoje o Sacode a Poeira conversa com o Birajara Gomes da Silva. O Birajara, Bira, como ele já pediu pra gente chamar, né? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, Arthur? Arthur e... Marjorie. Dona Marjorie. Senhorita Marjorie. Tudo bem, tá tudo ótimo. Bem-vindo, viu? Você já fica muito à vontade aqui pra contar a tua história. Muito obrigado. Não foi fácil pra ele vir, gente. Passou aí, foram 5 horas de viagem, mais de 300 quilômetros. Ele saiu lá de Maravilha, de Alagoas, só para conversar com a gente. A gente hoje. Agradece também a tua disponibilidade, né? De se deslocar para cá, para Sem problema nenhum, eu gosto de andar. Então vamos lá, Bira. Aliás, antes de a gente começar, a gente sempre tem que passar esse recado, né? Se você está curtindo o nosso programa, por favor, curte, compartilhe, comente, porque é sempre importante a gente ouvir o que você tem a dizer e a gente precisa desse engajamento para continuar contando histórias legais aqui, tá certo? E também, se tiver alguma sugestão, alguma história legal, alguém que você conhece que pode render um programa aqui para a gente, não hesite em falar. E um outro recado, né, Arthur, é que a gente não está só aqui nessa plataforma, a gente está em outras, então você pode estar acompanhando a gente pelo YouTube, pode estar acompanhando a gente pelo seu tocador de podcast favorito. Então, é só você compartilhar que todo mundo vai poder ouvir a gente. Exatamente. Bom, Bira, você saiu de uma situação de extrema pobreza, né? Uma situação como morador de rua, e hoje leva uma vida mais estável no serviço público. Qual é o segredo para superar toda essa barreira social que você enfrentou? Força de vontade, primeira força de vontade. E assim, a minha família ela sempre me ajudou mesmo. A minha avó materna, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, ela sempre assim me motivou muito, disse assim, você nunca vai ser nada na vida. Então isso aí me deixou com mais raiva e com mais força. Eu transformei a raiva em motivação e mais um combustível para... Porque assim, eu não podia dar errado, eu tinha que dar certo. Não tinha a opção de falhar, eu tinha que dar certo na vida. Aí, voltando um pouco para o início de tudo, Bira. Sua família não era rica na sua infância, você não tinha família rica, era uma situação estável, tinha moradia. Tinha, né? tinha moradia. O que fez você... O que é que te levou a ir morar na rua? Foi assim, é porque assim, a minha família, eu sou dos que estavam vivos, foram 5 filhos que conseguiram sobreviver, eu sou o caçula, mas naquela época, em 1979, 80, dizem que era até mais fácil de criar filhos, só que assim, o meu pai e minha mãe só faziam, reproduzir, e entregavam para minha avó materna criar. Como eu era o mais novo, que 70, 72, 74, 76. Eu sou de 80, eu sou o quinto, né? E eu era o mais novo, então assim, eu sofria mais algumas coisas. Hoje eu até entendo que assim, não era nem por maldade dela, mas ela já criou filhos, primos, sobrinhos, e assim... Caiu na mão dela de pegar e criar mais 5 filhos da minha mãe. Então, assim, a primeira vez, eu me lembro que foi até em 94, quando começou a minha saga, porque foi justamente, eu me lembro muito bem do dia 1º de maio de 94, que foi coincidentemente foi o dia que a Ayrton Senna morreu. Nessa época eu já estava na rua.
Eu estava aqui bem pertinho, na Praça do Diário. Foi a primeira vez que eu fugi de casa e a minha mãe pegou, como ela trabalhava aqui perto no centro, ela me pegou e me levou de novo. A segunda vez eu fugi para casa dela ali no... Onde era na casa dela? No Coque. Você cresceu lá. Depois fui para casa do meu pai no Ibura. Então assim, eu conheço vários lugares. Eu passei uma parte dos 4 aos 14 anos, eu passei aqui em Paulista, morei em Paulista, em Managuape 2, Managuape 1, por ali. Teus pais eram separados? Subúrbio. Na realidade, eles nunca foram casados. Certo? Eu sou filho fora de relações. Mas assim, eu sou... Mesmo tendo 5 irmãos, eu sou filho único, porque eu sou o único filho dos 2 em conjunto. E eu sou o único registrado no nome da minha mãe. Então, você fugiu mais de uma vez? Mais de uma vez. Foram 3. Foram 4. E sempre já posso pedir música no Fantástico. E sempre por problemas com a sua avó? Sempre com problemas com a minha avó. Então, morar na rua era mais tranquilo pra você? Porque você sempre voltava e ia pra rua. O que é que te fazia ir pra rua? É porque, assim, na casa da minha avó eu não me sentia acolhido. Fora que eu era todo dia assim... Era mais ou menos assim, era café, almoço e janta e lanche. Mas não era lanche, era assim, era maus tratos, era apanhar. Era mais ou menos assim, Marjorie. A tua blusa eu tô vendo aqui que ela é rosa. Se ela dissesse que era preto, eu tinha que dizer que era preto. Eu dizia que era rosa, aí não dava muito certo não. Pra mim não. Então, fora isso, não é que eu não preferia a rua, só que eu fui lá. Meu pai era meio ausente, que eu não conhecia meu pai até uns 14 anos. Minha mãe, eu sabia que ela trabalhava para dar a fazer a feira e ajudar também. Só que, assim, o pessoal sempre me acusou de ser aquele menino mimado que eu queria um PlayStation 2, um PlayStation 4, no caso. Não, eu só queria o carinho de mãe e de pai. Era a única coisa que eu queria, uma família. Mas assim, eu sempre fui acusado de ser o caba que... Não, você quer ser melhor do que todos aqui. É mais ou menos assim. Se a gente não teve, você não vai ter. Perdeu o Playboy. E aí, na rua, quais eram as tuas dificuldades? Tu lembra do que tu passou? Das dificuldades que você enfrentava na rua? Lembro sim. A primeira vez que eu... A primeira não, a segunda, né? A segunda vez quando eu fugi... Rapidinho, antes de continuar. Você falou aí que fugiu aí mais de 3 vezes, né, de casa. Foram 4. 4 vezes. Você fugiu de casa 4 vezes. Depois disso, você ficou na rua de vez. Eu fiquei na rua de vez. Foi uma decisão assim, ou você foi ficando e os anos foram passando? Eu queria, pra mim, aquilo ali era um sofrimento. Então, assim, eu queria... acabar com aquele sofrimento que eu vivia. É mais ou menos assim, quando a pessoa está com aquela doença, depressão, ela não quer se matar, ela quer acabar com aquilo ali. No meu caso, eu queria acabar com aquele sofrimento, que era ser maltratado, ser esculachado. Uma das pragas que a minha avó um dia me disse que assim, que a mulher ia trabalhar, ela me chamou de gigolô. Ela disse que a mulher ia trabalhar e eu ia ficar só em casa sendo sustentado por ela, coisa que nunca aconteceu. Mas assim, era dessas coisas isso era o mínimo que eu escutava. Então assim, eu fugia disso aí. Violência corporal, violência psicológica, eu estava querendo fugir assim. E assim, na rua também tinha essas violências, mas foi o que eu tive que passar. Bom, aí voltando, né, para a pergunta que ela fez, né, as dificuldades que você enfrentou na rua, assim, você teve contato com outras pessoas que também moravam na rua, o que era que você via de realidade ali? Como era dormir na rua, por exemplo? Quais eram os cuidados que você tinha que ter? Essas coisas que as pessoas não imaginam que uma pessoa que mora na rua passe, né? Detalha pra gente, como era esse período? Durante o dia era muito bom, porque quando a cidade está movimentada, você faz uma coisa, faz outra, mas de noite. Tanto é que
As primeiras noites eu dormi... Eu já peguei um frio aqui de 13 graus na Praça do Diário. Depois eu migrei e fui para a Praça do... Ali perto do... Onde era o Passo Fácil. Marcial Pinheiro. Sim. Aí todo dia, quando eu já estava acostumado, já conhecia o derby, eu pegava todo dia. Ficava aqui durante o dia, todo dia eu andava, era mais de 2 quilômetros a Conda Boa Vista, porque eu ia dormir na rampa da restauração, porque tinha os policiais que às vezes pegavam e ficavam querendo saber o que é que você queria, porque você ficava lá, principalmente porque tem muito marginal na rua, mas era bem mais seguro do que dormir aí, porque tanto passar o dia como dormir na rua aí, você pode dormir como alguém pegar e fazer alguma coisa com você, lhe matar. E você ficava sabendo dessas histórias quando eu estava na via rua? essas histórias, eu vi em loco. Sim, gente, no caso, gente sendo violentada, morador de rua sendo espancado e essas coisas. Um dia acho que eu já estava com... Eu fazia tempo. Me ofereceram até para ser aviãozinho, para vender maconha, crack, essas coisas. Já me ofereceram de quase tudo na rua. E... essas coisas assim. E a dificuldade também. Comer, né? Conseguir dinheiro, comer e tomar banho, com certeza. É muito difícil. Engraçado até porque eu acho que isso foi até uma tática boa. Quando eu fui fazer a prova do concurso do banco, eu estava meio deprê com as coisas que tinham acontecido. Eu passei uns 15 dias sem tomar banho. Imagina a pessoa 15 dias sem tomar banho no ar-condicionado desse fazendo uma prova. Acho que foi por causa disso que eu consegui tirar tanta concorrente e passar no concurso. Mira, a gente percebe que tu sempre tem um toque de humor para as situações difíceis que você passou, né? E aí você falou um monte de situação difícil, assim, que já te ofereceram muita coisa, que já te chamaram para fazer muita coisa errada. Eu queria saber, você deixou claro aqui no começo que eu não podia dar errado, mas em que momento da tua trajetória na rua você disse assim, não, agora eu vou me preparar para mudar de vida? Na realidade, não chegou assim, né? Mas eu sempre dizia, eu tinha que mudar. Quando eu saí de 94, 95 por aí, quando realmente eu saí de casa, eu parei na 6ª série. Então, assim, nem estudo eu tinha. Eu voltei a estudar em 2001. Aí eu consegui passar na prova do supletivo e da 6ª série eu consegui ir para o 1º ano de supletivo. Depois eu peguei e me matriculei ali no Luiz Delgado, ali na Praça do 13 de Maio. Uhum. E muitas vezes, minha única refeição, quando o governador pegava e deixava um trocadinho a mais, era quando sobrava a merenda do pessoal da tarde, que para a noite não tinha merenda. Aí eu pegava e dizia, eita, hoje não tem merenda, hoje eu me lasquei. Passava o dia todinho, muitas vezes, sem me alimentar, e a minha alimentação era a merenda da escola. Eu chegava antes de 6h10, 6h20, para pegar a merenda, uns 2, 3 pratos, e ia para a escola. E de 2001, em 2002 eu estava no 2º grau, no 1º ano do 2º grau. Fui reprovando, porque eu era reprovado às vezes por falta. Mas eu não queria sair do 1º ano, que era para não acabar a merenda. E nesse meio tempo eu fui fazendo as minhas duas alimentações eram o quê? Ou a merenda, ou quando eu ia ali na frente ali perto da Católica, eu não sei se ainda tem. Quando era sábado não, mas quando era domingo eu já tinha, vou ali pro culto do pessoal do Hare Krishna, porque pelo menos no final do culto tem um lanchezinho aí dá para comer. Então assim, como no sábado e no domingo não tinha nenhum lugar para ir, eu esperava para comer lá. E dificuldades teve muitas mesmo. Eu frequentava muito a biblioteca aqui do estado, aquela que fica no 13 de maio. Uhum. E teve um colega meu, a culpa de eu estar hoje no banco é dele, de começar a fazer concurso.
porque ele me via lá, eu tinha o costume de pelo menos ver uns 5 jornais. Eu via todos os jornais que tinham lá, via livro, porque eu tinha que estudar para ver se eu conseguia melhorar a minha situação. Porque na rua, o ruim é que ninguém me dava emprego. Eu não tinha experiência e não tinha referência. Então eu disse, não, eu vou ter que começar a estudar. É o único jeito de eu pegar e mudar essa situação. E esse meu colega, o Mauro, que trabalha no TJ, ele disse, Bira, tu é inteligente, por que tu não faz concurso? Eu disse, eu vou fazer concurso como? Eu não tenho nem dinheiro da inscrição. Aí ele pegou e pagou para mim o IBGE. Aí eu fiz IBGE. Fiquei longe, 5 mil e lá vai o trem. Aí eu comecei a fazer concurso. Eu fiz IBGE, fiquei longe, fiz LAFEP 2 vezes, fiz CHESF e fiz Banco do Brasil. No LAFEP eu passei... era processo seletivo, eu fiquei longe. Não, esse foi reprovei. Eu fiz 33 questões e reprovei. No outro eu consegui passar, mas só tinha 150 vagas. Aí a minha colocação foi 176. Eita, quase. Mas já estava dando indícios de que você vinha melhorando o desempenho. Mas eu passei não, né? Eu fui chamado. Só que quando eu fui chamado, eu já estava no banco. E o meu irmão, ele pegou e fez o favor de não me entregar a carta. Mas tudo bem. Eu já estava no banco mesmo. E fiz o concurso da CHESF, que eu até falei com o Arthur. Que eu saí dali da Praça da Madalena, onde eu estava residindo, pode-se dizer, que às vezes eu dormia na frente do Jaime da Fonte, às vezes eu dormia na Praça da Madalena, às vezes eu dormia ali na Praça da Torre, junto à ponte. Variava. Só lugar nobre, entendeu? E eu saí da Praça da Madalena, andando por aqui, aí fui por aqui pela PA 15 até Abreu e Lima para fazer a prova. Que na época acho que não era mais do que R$2, não tinha nem R$2 para fazer a prova. A prova da CHESF, eu saí andando daqui para Abreu e Lima, para Arthur Lundgren 3. É o que fica embaixo, é Arthur Lundgren 3. Arthur Lundgren 3 não, Caetés 3. Você lembra quanto tempo levou andando? Lembro. Eu fui, acho que eu ando devagar, eu sempre ando devagarzinho. Mas eu, por exemplo, eu cheguei acho que umas 6 horas eu cheguei em Paulista. Ainda fui andando, de Paulista, ali do centro, ainda fui lá na casa do meu irmão. E voltei, dormi na frente da igreja de Paulista, aquela igreja ali que é toda cheia de tijolinho, que é Santa Elizabeth. Dormi lá do lado da igreja e de manhã fui andando de Paulista até Caetés 3 para fazer a prova. Nessa prova da CHESF eu fiquei muito longe. Mas assim, tinha 55 mil inscritos. Eu fiquei em 5 mil também. Mas não é. Bem, foi bom, né? Mas, considerando as condições que você estudava, e era até disso que eu queria perguntar agora. Assim, você falou que eu ia para a biblioteca, eu lia, mas à medida que você foi começando a fazer as provas, você percebeu que tinha um modo diferente de estudar? Começou a mudar o jeito de estudar, de ler algumas coisas? Como foi que você começou a se preparar para o concurso, quando você começou a fazer, de fato? Eu sempre dava, assim, porque eu sou péssimo em português, por incrível que pareça. Eu sou péssimo em português. E em matemática também não sou essas coisas todas. Mas assim, eu focava no que eu sabia mais e que português e matemática caem em todo concurso. Tanto é que, por exemplo, se Arthur pegar agora e pedir assim, faça uma redação, eu diz, eu sou ruim de redação. Sou péssimo para escrever. E na prova não caiu redação, né? Então assim, eu estudava sempre português e matemática, conhecimentos bancários, por incrível que pareça. Eu já sabia algumas coisas e eu não sei se é bom ou se é ruim, a facilidade de ser autodidata. Eu consigo estudar sozinho, eu leio um livro, eu sou aquele aluno que chega, a professora pega e bota o assunto. Não tem nada no meu caderno, mas eu vou lá, faço a prova e tiro 10. Não sei como. Mas você, no caso, não tinha aula, você não assistia a aula, né? Quando estava na rua se preparando para o concurso.
Então você fazia assim, era isso mesmo, ia para a biblioteca? Ia para a biblioteca, vinha algumas coisinhas. Para passar no concurso do Banco do Brasil, eu vou falar, não vi nada específico. Nada específico. Fui lá, no caso, quando eu fui fazer a prova da CESP. Eu fico brincando, assim, não tem, realmente não tem como você fazer isso. Você passar chutando no concurso da CESP. Porque assim, é uma certa e uma errada. A errada não certa, né? São 150 questões. É impossível a pessoa chutando só errar 17. Quer dizer, 150 eu errei 17, dá 34 erros, porque anula, né? 17, dividido dá 150 menos 34 dá 116. 116 dividido por 2 dá 58. A nota mínima era 45 para passar. Tanto é que do concurso foram 19 mil inscritos, 19.743 pessoas. Eu consegui passar. Para Recife foram só 171 que passaram, eu fui o 136 ainda. E para Pernambuco só passaram 346. Eu fui o 249. Mas o importante é que estava lá dentro. Estava lá dentro. Não sabia, né? Porque, assim, concurso para cadastro de reserva, eu disse, eu passei, mas não vão me chamar. Pronto, era até isso que eu ia perguntar agora, né? Depois que você fez a prova, você criou alguma expectativa em relação a isso? Achou que seria aprovado? E também eu queria saber, assim, nas provas que você foi fazendo, você ia adquirindo mais esperança ou ficando mais confiante para os próximos? E é porque eu ia fazendo lá o que eu passasse. Se eu passasse para, tipo, Gari ou Guarda Municipal, eu ia entrando e ia de lá ia estudando para o outro. A culpa, como eu disse aqui, foi do Mauro lá, que trabalha no TJ até hoje. Lá naquele fórum ali do Joana Bezerra. Ele que foi o culpado. Eu disse, Bira, tu é inteligente, não sei o quê. Começou com, essa minha saga de concurso começou com prova do IBGE acho que foi Sérgio Gran Rio. Fazendo a prova da Sérgio Gran Rio, eu disse, eu passo não, meu. Eu fiquei longe que essa moléstia, eu não vou passar no concurso não. Mas tá aí, que consegui passar, né? Logo no primeiro para banco. Que é o sonho de muita gente, né? Muita gente tenta. Muita gente. Exatamente. E aí, no dia da prova, para você fazer... Você tava até sem caneta, né? Como é que você fez para... Foi. No dia da prova, eu tava com R$2. Aí eu comprei um sonho de valsa. Eu não sei se foi sonho de valsa ou serenata de amor. E... tava com R$2. Foi R$1 o serenata. Foi meu almoço, meu café. E meu almoço. E R$1 eu comprei uma caneta azul. Só que era caneta preta. Lá eu não tinha nem dinheiro nem para comprar uma garrafinha de 500 ml de água. Se não tivessem trocado, eu queria até saber quem foi que trocou a caneta lá. Ele tava com mais de preta, ele pegou e me toma. Aí trocou a caneta lá e hoje eu tô lá. Mas como eu estava dizendo mais cedo, eu acho que a minha estratégia, desculpe se eu joguei sujo com o pessoal, foi esse negócio de passar 15 dias sem tomar banho. Foi de propósito? Não foi de propósito, não. Não foi não, que eu estava meio bad mesmo, eu estava meio para baixo. Fui fazer a prova, eu disse, eu vou fazendo, eu já me inscrevi. Você não achava, né? Não passou pela sua cabeça que você ia passar na prova, né? Não, eu estava com outros problemas aí tava meio desmotivado, não vou mentir não, tava desmotivado com outras coisas, não com a prova. Mas aí você passou, e aí como foi a tua reação, como foi que você descobriu, como foi a tua reação, como foi a reação da tua família, como é que todo mundo recebeu essa notícia? Eu ia muito em Expresso Cidadão, lá porque lá quem não tem computador, às vezes você fica meia horinha lá, para fazer um acesso. Aí entrei lá, fui ver. Passei, mas não tinha vaga. E eu entrei, disse, 136, vai demorar anos aí para me chamar. E eu disse assim, Aí meu irmão disse, passou, né? Mas, sei não. Eu acho que não vão me chamar, não. Com 8 ou 9 meses, me chamaram, eu entrei
Eu entrei aqui. A posse foi até aqui, bem pertinho, na central. Eu acho que eu não tinha... Quando eu era magrinho, que eu também não comia, né? 60 quilos ou menos, eu usava uma roupinha, mas no dia não tinha nem uma calça. Me arrumaram uma calça, como eu tinha que entrar, né? Me arranjaram uma calça 44 usando 38. Eu tive que amarrar um barbante de cinto. Não tinha nada, nem o tênis eu tinha para ir para posse. No caso, para posse não, para ver a documentação, que os exames que tinha que fazer. A sua história, na época que você foi aprovado, chamou muita atenção, repercutiu muito, você foi chamado para entrevista. Você imaginou, quando recebeu o resultado, que isso poderia acontecer? Que ia virar um exemplo? Que ia virar esse exemplo de superação? Não, porque assim, a história vazou até por um repórter que morava lá perto de onde eu morava, né? Na frente, no caso, eu estava morando na frente do Jaime da Fonte. E assim, eu não achava que ia ser a repercussão. Tanto é que quando apareceu a minha foto lá, e na primeira página, eu disse, não, ainda que tem um buraco aqui para me esconder. Que até hoje eu sou muito tímido. Eu estou aqui falando com vocês, mas se alguém chegar e dizer, Bira, tu vai dar uma palestra, eu digo, tá. Eu dou. Agora, eu sou tímido e não consigo falar ainda pro público. Mas assim, eu fico tímido, mas depois eu falo que nem uma matraca. Vai se saltando aos pouquinhos. Vou me soltando aos pouquinhos. Mas é difícil mesmo, porque eu não consigo me imaginar muito no papel de entrevistado, não. Acho que é mais difícil ali do que tá do lado de quem pergunta. Tá fazendo as perguntas, né? É mais fácil. E qual era a outra pergunta mesmo? Um era a repercussão. A repercussão, no dia que eu via assim, eu disse, não, onde é que eu posso me esconder aqui? Porque aí vai estar todo olhando pra mim hoje. Será que o pessoal vai me reconhecer na rua? Não, eu tô querendo... E aquela camisa vermelha que eu saí na capa do jornal. Eu acho que eu tava com ela no dia. Eu disse, vou ver se eu arranjo outra roupa aqui pra trocar essa camisa. Pra ver se o pessoal não me reconhece. Mas não tem como não me reconhecer, né? Agora falando de não reconhecer, mas de gente que já te conhecia. Como ficou a tua relação com a tua família depois da aprovação no concurso? Mudou alguma coisa na relação com eles? Melhorou? Ficou um afastamento completo? O que é que mudou? Não, eu tenho hoje está bem melhor. Mas eu passei de ser o renegado da família para ser o caixa eletrônico da família. Caramba. Você sai daquela condição aí... Vira... Não, mas é porque ele trabalha no banco. Não tem problema nenhum. Só que assim, não é nem caso de ser... não é assim a pessoa... Agora trabalha no banco. Mas primeiro eu tenho que resolver os meus pepinos. Sobrando, não tem problema. Não é sobrando. Assim, primeiro eu tenho que resolver meus pepinos. Resolvemos meus pepinos. Tanto sobrando, o que precisar, nós ajuda. Tô errado? Não. Não é o caso da pessoa pegar isso, tá vendo agora? Só pensa no umbigo dele. Não, eu tenho hernia umbilical, mas eu não penso só no meu próprio umbigo. É porque primeiro eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer para depois pensar nos outros. Deu aquela sensação de, assim, lembrar daquilo que a sua avó falou antes e sentir aquela satisfação de ter, assim... Superado, né? Até porque ela dizia assim, você nunca vai ser nada na vida. Seu pai é um pi, sua mãe é um pi. Então, assim, eu não podia pegar e deixar... Porque ficou incutido no meu subconsciente. Eu não podia deixar com que ela vencesse.
Porque essas coisas realmente marcam, né? E a gente leva. E a gente tem a opção de deixar aquilo afetar a gente, destruir, ou a gente tem a opção de fazer como você fez. De tornar aquilo um combustível para mostrar para a pessoa. Ela chegou a saber da sua aprovação? Como é que ela reagiu? Eu soube. Eu falei com... Infelizmente, a minha família é um pouquinho complicada. Já perdoei ela. Agora mesmo, a gente se reviu, infelizmente, no enterro do meu irmão. Mas ela me pediu perdão, mas assim... eu no meu canto, até para não causar atrito. Eu no meu canto, ela no dela. E vamos vivendo a vida. Mas o importante é que você venceu, né? Dá aquele sentimento de que, bom, venci realmente essa barreira e deixei tudo para trás, né? Com certeza. E Bira, como é que tá a tua vida hoje? O que é que você tá fazendo hoje? Onde é que você tá morando? Como é que tá a tua família hoje? Tá bem. Eu tô no segundo relacionamento, né? Porque o primeiro não deu muito certo. Mas tá ótimo. Tô morando lá em Alagoas. Tem a minha esposa agora atual e a minha enteada. Não mas pra mim é como se fosse filha. Mas assim, tá ótimo. Nunca teve tão boa. Melhor do que isso, só ganhar ou na Mega Sena ou terminar alguns projetos que eu ainda estou pensando em fazer, ou sei lá, ir trabalhar lá onde eu estou querendo. Mas com a sua determinação, eu tenho certeza que isso não tem obstáculo que te pare. É só questão de tempo. Olha aí. Você está na batalha para isso, né? Dentro do banco, né? Que você pensa em... Dentro do banco, fora do banco. Eu tento dentro do banco. Se o banco não me der espaço... Aí... Não foi a rua que te parou, não vai ser o banco que vai te parar, não. né? Não foi. Se eu não conseguir, porque assim, capacidade eu sei que eu tenho. Vamos dizer que você é meu superior. Se você acha que eu não tenho capacidade, quem está perdendo não sou eu. Eu posso perder em hoje não ser bem remunerado como eu deveria ser na posição que eu estou, que eu almejo. Mas se você, sei lá, por algum motivo, você não está me promovendo porque você acha que eu não mereço, quem está perdendo é o banco, não sou eu. Então, assim, para mim, claro que eu tenho um objetivo maior, mas para mim, sucesso, eu acho que sucesso eu já alcancei, né? Eu quero mais outras coisas, mas assim... Tá tão bom do jeito que tá. E sucesso também é uma coisa muito individual, né? A gente tem um conceito... As nossas metas são individuais e alcançar as nossas metas é um sucesso. Então, o sucesso é diferente para cada um. E hoje, quando você olha assim, chega na sua casa e até para você estudar para outras coisas mesmo, como é que é a diferença, assim, de hoje eu tenho um ambiente legal para estudar, hoje eu consigo e na época não? Ainda continua te motivando isso? Com certeza. Antigamente eu tinha que ir para a biblioteca para poder estudar, porque... Além de morar na rua, né, ninguém me deixava estudar muito em casa. Hoje eu tenho computador, eu estudo no trabalho, eu estudo em casa. Minha rotina é mais ou menos assim. 3 a 4 horas de sono. Trabalhando, estudando, vendo uma coisa, vendo outra. Eu sou quase 24 horas no ar. Se eu dormir 3 horas, para mim já está ótimo. Hoje até dormi muito, de 2 às 9h30. Dormi muito. 7 horinhas aí. Tô de férias. Tô de férias. Tem que aproveitar, então. Tem que aproveitar. Aí eu estudo pro banco, para sair do banco, para ver se eu consigo começar e terminar um curso superior. Que eu acho que, assim, não é por isso não, mas eu sou um pouquinho mais inteligente que muita gente está na faculdade, mas muita gente exige o diploma, né? Então é isso que você vislumbra para o futuro, né? Você quer estudar alguma graduação? Isso. Quero fazer uma graduação. Já que eu não consigo passar Em que área? Em economia na rural, que eu sou... Não vou mentir não, eu sou meio burrinho, não consigo passar na rural em economia, aí eu vou tentar outra área aí. Que é isso.
Mas você já superou muitas O coisas. cara e eu passou acho no que... concurso Isso. morando Eu na acho que rua e ainda diz que é desistir burrinho, pelo amor de Deus. Eu acho que muita gente em condições bem melhores que as suas até hoje não passou no concurso do banco. Sim. Você tem muito potencial. Você é o seu próprio exemplo, Bira. Não, a gente pensando aqui nessa questão de que você morou na rua, então voltando àquela condição de morador de rua que você viveu e você presenciou muita coisa quando passou esse período, o que é que você vê, o que é que você viu assim que realmente impede que as pessoas saiam, porque é uma realidade muito comum, muita gente mora na rua hoje e a gente tem visto um aumento até nos últimos anos. Nos últimos anos eu passei ali na rua e eu vi como tá povoado esses dias aqui, as ruas de Recife. Então, o que é que você acha que impede muita gente de fazer a ascensão que você fez? É porque, assim, se você perguntar a 90%, talvez hoje um pouquinho menos, das pessoas que moram na rua, problemas familiares, filhos que... o padrasto, a madrasta, violência em casa. Então, assim, esse é um dos motivos deles irem para a rua. E como você viveu, de certa forma? Como eu vivi, de certa forma. Problema familiar. Hoje tem desemprego, pandemia, um monte de coisa que também tá pegando, assim. Problemas com drogas também acabam afetando muito, né? Problemas com drogas afetam muito. E, assim... querendo ou não, infelizmente isso é uma realidade, mas tem que ter políticas públicas para... Por exemplo, vamos dizer que a pessoa, no meu caso, não tem... eu não sei se melhorou. A pessoa que mora na rua, mesmo que ela queira, tem como arranjar um trabalho? Não, ela não tem casa, não tem onde, no caso, lavar a roupa, não tem onde tomar um banho. Que é o básico, então, o mínimo. Não todo mundo teria que ter albergues. Quando era um pouquinho mais novo, eu já dormi um dia no IASC, acho que é IASC, que na época era outro nome. Eu dormi uma noite lá. No outro dia eu fugi, porque eu não aguentei, porque a pessoa não consegue nem dormir. O IASC era um abrigo? Era porque no meu tempo era outro nome. Era antes do IASC. Existem abrigos também noturnos para moradores de rua. Assim, é tipo isso, assim. Tem, mas tinha até a linha Afogados, eu cheguei a passar uma noite. Mas assim, você não consegue dormir. Porque se brincar é pior do que a rua. Porque é medo de alguém pegar e fazer alguma coisa com você, lhe matar. Porque tem muita gente que é em condição de rua, isso na minha época. Uhum. Imagina hoje. Lhe matar, fazer alguma coisa. Tinha um alberguezinho que era da prefeitura, que era lá perto da ponte Motocolombó, ali já indo para Imbiribeira, do outro lado, na outra ponte. Que aquilo ali era desumano. Era desumano porque, assim, você já pensou não dormir porque tem medo de não acordar? É mais ou menos... Então a gente também fala de outra coisa básica, né? Não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue nem dormir. Não consegue nem dormir. Então, assim, tem que ter políticas públicas para esse pessoal, tem que ter emprego, que agora tá muito difícil, né? Com essa pandemia que conseguiu parar. Uhum. Tem que ter uma política que seja realmente efetiva, né? Que tem que ser efetiva. Atenda aquela população ali, que tire essa pessoa da rua de verdade, né? Uhum. E aí, olhando essa tua trajetória assim, qual o resumo que tu faz da tua vida, Bira? Foi punk, foi hard, mas deu pra passar. Quer dizer, ainda tá dando pra passar, né? Como você disse, já alcançou um pouco de sucesso, né? Já alcancei um pouquinho de sucesso. Foi difícil, mas... hoje eu vejo que talvez eu precisasse passar por isso, né? Porque como eu sou um pouquinho meio espírita, vai que eu fiz alguma coisa muito ruim na outra... Não, e aproveitando na outra vida, esse mas campo assim... de religiosidade, né? As pessoas costumam dizer que a gente recebe o que a gente consegue carregar, né? Em vida. O fardo que a gente consegue carregar. Talvez viram que eu conseguia carregar, outra pessoa talvez não conseguisse. E você deu um baita exemplo, assim, não só pra gente,
mas para todo mundo que conheceu a tua história na época e todo mundo que está tendo a chance de conhecer a tua história novamente agora, com outra perspectiva, né? De alguém que já passou por um concurso, que já está com a família, está estável. Já estou estável. Está passando férias aqui. Já estou estável. E o mais importante é que não parou de sonhar, né? Pelo que você fala, você continua com planos aí. Então isso é muito importante e continua inspirando. Eu só paro de ter planos e objetivos só quando eu partir daqui para outro plano. E é mais um exemplo que você deixa pra gente. E o que você tem para dizer para outras pessoas que estão em situação de rua, que passaram por uma situação semelhante? Quando você vê hoje essa realidade na cidade, assim, nas ruas, o que é que você pensa assim? Eu penso que realmente tá muito mais difícil e é difícil a pessoa hoje dizer, mas não desista, é fácil falar, mas realmente não desista, porque são fases. Hoje eu tô como funcionário do banco, mas do mesmo jeito que eu estava lá há uns 12 anos atrás, eu não estava no banco. Daqui a uns 12 anos eu pretendo estar em outro lugar ou numa posição melhor. Mas infelizmente são fases. Tem fase ruim, tem fase boa. Mas assim, primeiro, não desista, tenha fé e vamos lá trabalhar. É importante pensar isso porque eu acredito que a gente precisa acreditar nas próprias potencialidades, né? Eu sei que é uma conversa, assim, esse papo pode cair num teor assim um pouco, às vezes meio injusto, né? Como se eu não quero dizer que a pessoa está em condição de pobreza porque quer, não é isso, de jeito nenhum, tá? Não é mesmo, ninguém está numa situação de pobreza porque quer. Mas para sair, às vezes é preciso acreditar em si mesmo, porque, como você conta aqui com sua própria história, quem está na situação de vulnerabilidade escuta o tempo todo que não é capaz, que não vai conseguir, né? Então, às vezes é importante também pensar que, como ser humano, a gente tem capacidade e a gente pode conseguir mudar a própria realidade. Para isso é importante partir para a luta, né? E pensar, fazer essa mudança de pensamento e entrar em contato com outras pessoas, enfim, e ir vendo, né, onde é que a gente pode fazer essa ascensão. A gente tem que pensar sempre a gente tem que mudar a mentalidade, no caso, o mindset, a mente. E eu mesmo sou assim, eu miro em Júpiter para ver se eu chego pelo menos na Lua. Mas é assim, você deu um exemplo gigante pra gente, assim, de disparação, de persistência e até de renúncia mesmo, né? Porque a gente sabe que a vida na rua não é fácil. A gente sabe pelo que a gente vê, pelo que você contou, né? E a gente exigir forças de alguém que tá na rua é muito complicado, sim, mas sim. A força é muito interna, né? De me chamaram pra fazer isso, pra fazer aquilo, e você seguir firme no seu propósito, naquilo que você acredita. É um baita exemplo. E sem esquecer que se precisa de políticas públicas para mudar essa realidade, isso. Tá? Com certeza. Não é uma questão individual só ali, que aquela pessoa, porque aquela pessoa, no caso seu, né, no seu caso, porque o Birajara conseguiu sozinho, todo mundo vai conseguir e é só mudar a mentalidade, não. Eu tô falando aqui só é que a mudança de mentalidade ajuda para a gente ter força para encarar. Mas não é para ser assim. A gente tem que entender que é uma questão social. Então, é uma questão de solução coletiva e que exige sim, precisa sim de um apoio de políticas públicas do Estado, da atuação do Estado mínimas, também. De garantir condições mínimas, de dormir, de se alimentar, de fazer uma refeição, 3 refeições no mínimo, de conseguir tomar banho. A gente sabe que o banho é coisa de dignidade, né? A dignidade humana, e a pessoa não conseguir tomar banho. Eu imagino como é que você hoje fala brincando, mas você mesmo falou que estava num momento difícil na época. Tava. Então... Mas quando eu via lá uma pracinha, lá
lá na Madalena tem uma praça, que quando eu queria tomar banho, eu tinha que tomar banho mergulhando na cisterna lá da prefeitura. Às vezes tinha rato, barata, essas coisas assim. E hoje eu tô bom. Hoje o pessoal diz, não, você tá muito bem, eu disse, mas eu já cheguei a ter só ter só uma parede de roupa, lavar a roupa e enxugar no corpo. Acho que se não fosse já esse treinamento, eu não tinha passado pela Covid-19. Porque agora eu peguei Covid-19 ano passado, em abril, e fiquei com 70% do pulmão comprometido. Nossa. Mais uma inspiração, hein, Bira? Mais inspiração. E aí você vê a quantidade de gente que mora na rua e está prejudicada por causa disso, porque pegou Covid na rua também. É engraçado que eu passei a pandemia todinha trabalhando e peguei Covid quando fui no mercado comprar pão. Nunca sabe, né? Impressionante. É isso, Bira. Muito obrigado. Nada. Tá certo? Ok, obrigado. Antes de encerrar, eu sempre trago aqui uma frasezinha e essa é uma frase que vem de um poema de Mário Quintana. É uma frase muito conhecida, na verdade. São versos bem conhecidos. Todos esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Eu gosto dessa frase porque traduz de uma maneira leve como a gente tem que encarar os desafios, assim, né? A gente passa por um desafio grande e não se dá conta de que a força para enfrentar esse desafio está na simplicidade. Então, assim, é ser passarinho. E você traz isso, porque você fala sobre assuntos até pesados, né? De experiências pesadas que você viveu. Com um sorriso, né? Com um sorriso, às vezes com uma brincadeira. Você lembra tudo. A gente tem que levar a vida assim, porque se a gente for levar a vida a sério, eu vou ficar todo dia de cara feia. A gente não adianta a gente levar muito a sério a vida e não brincar também. Não ter esse espírito de criança. Bira, mais uma vez a gente agradece muito por você ter vindo até aqui falar com a gente. A tua história, a gente tinha uma noção da tua história parcial, que era muito inspiradora, mas você contando, a gente percebe que ela é muito mais inspiradora do que a gente imaginava que era. E eu tenho certeza que muita gente que está em casa se sentiu tocado, pessoalmente, com a tua superação. E é muito interessante a gente ter você aqui, porque esse é o nosso 4º programa, né, Arthur? Isso. E aí, as outras histórias que a gente tinha eram de pessoas que passaram por situações muito complicadas, mas que não escolheram passar por aquilo. Um acidente, descobrir um câncer. E você é um outro viés de superação, né? De limites que tinham na sua vida, mas que você superou. E que, assim, você tinha a opção de passar por aquilo, sabe? E é muito importante você compartilhar isso, de superar. Porque a superação é muito individual para cada um, né? São as metas que você tem e que superar é simplesmente passar por essas metas. E você passou por muita coisa. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente, ter inspirado a gente e muitas outras pessoas. Obrigado. E, assim, eu queria pedir obrigado por vocês me darem essa chance e vir aqui, porque, assim, você pediu obrigado. Eu que fico lisonjeado de poder contar um pouquinho da minha história, de poder fazer o programa com vocês. Acho que... E se você está gostando do Sacode a Poeira, né, dos outros programas que a gente citou aqui por alto, se você ficou curioso, é só conferir. A gente tem uma playlist no Spotify, você pode acompanhar, os programas ficam lá guardados. Então, se você está lá, comenta, curte, compartilha com alguém que vai ser muito beneficiado com essa história, que vai ser tocado. A gente conta com teu apoio para isso também. Exatamente, o recado está dado. Por favor, nos engajem. E é isso. Até a próxima. A gente se vê na próxima com outra história muito inspiradora, parecida com a dele.